Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal Direito Tributário ao seu alcance. Nós vamos para mais um informativo tributário. Meu nome é Robson, ok? Espero que esteja tudo bem com você e com a sua família, que Deus os abençoe. Olha, pessoal, nós vamos, infelizmente, para ter que fazer dois informativos de uma vez só, porque eu também tive problemas essa semana com o meu computador, porém já está tudo normalizado e a partir dessa semana que entra, agora, a partir de segunda-feira, voltaremos ao normal, com apenas um informativo semanal, porque não é ideal fazerem dois informativos de uma vez só, isso gera um acúmulo muito grande de notícias e de informações, ok? Eu estou com quase 50 segundos de vídeo, não vou perder mais tempo, vamos direto aí às notícias, tá? Então vamos às nossas notícias de destaque. Veja, projeto, o PL de número 1179, ou 1179 de 2020, da Câmara, foi aprovado nessa quinta-feira, 14/5, e suspende temporariamente leis do direito privado enquanto durar a pandemia. Robson, mas o que isso tem a ver com o direito tributário? Tem. O direito tributário está conectado ao direito privado. Se a gente mexe no direito privado, se o projeto vai mexer no direito privado, podemos ter desdobramentos tributários sobre isso, tá? E aí eu vejo a necessidade de fazer um vídeo específico se esse projeto for aprovado. Aqui na notícia consta que o projeto já está para sanção ou vetos, né, do presidente da República, então vamos aguardar. Se esse projeto passar, podemos ter desdobramentos tributários, tá? E, sinceramente, eu acho que vai ser um grande tiro no pé você mexer, olha, na relação locatícia, você mexer na pensão alimentícia, um Estado muito interventor que existe no Brasil, quer intervir em tudo. Você vai mexer no Código de Trânsito, você vai mexer na questão da concorrência, na proteção de dados. Eu vi aqui, vai mexer na questão concorrencial. Inclusive, essa questão concorrencial, nós podemos ter, sim, reflexos no campo tributário, tá? Vamos ver aí, revisão de contratos, olha só. Um problemaço. E mostra como que o Estado no Brasil tem esse caráter interventor, tá? Então, se esse projeto, então, vamos aguardar. As notícias desse informativo vão aí, pega do dia 11 até o dia 17, mais ou menos, tá? Vamos aguardar se esse projeto vai ser aprovado mesmo ou não, se com veto, se for, se vai ter veto, se não vai, se vai derrubar o veto, se não vai, e eventualmente quais podem ser os desdobramentos no direito tributário. Vamos ter que aguardar, ok? Bom, uma notícia que foi muito falada, né, aí ao longo da semana é essa decisão do Supremo Tribunal Federal com relação ao ICMS na importação, não é isso? Eu cheguei até a comentar dessa notícia no informativo anterior, porém a notícia voltou aos noticiários aqui, né, porque foi publicado o acórdão do Supremo. E o que o Supremo entendeu neste acórdão? O Supremo entendeu não muda, né, aquela conclusão de que havia um estado que importou, no caso São Paulo, a mesma empresa mandou o produto para Minas, que voltou para São Paulo, né? E que o ICMS importação, nesse caso, teria que ser recolhido no local do destino, que seria Minas Gerais, mesmo em se tratando da mesma empresa, foi assim que definiu o Supremo. Então, existe uma tendência do STF a se entender o quê? Que o ICMS importação tem que ser recolhido no estado do destino. E aí existe toda uma discussão aí sobre crédito físico e crédito jurídico, sobre as modalidades de importação, não é isso? Se é por trading, se é por conta e participação de terceiros, se é direta. E o Supremo enfrentou isso daí, foi enfrentado no voto do relator, tá? Eu vou é, manter a notícia nesse caráter um pouco mais sintético, porque eu já havia comentado anteriormente, o acordo já está disponível, tá? E se fosse para fazer aprofundar mais, daria um vídeo só sobre isso aqui, porque aí a gente teria que trabalhar a questão legal, né? Como é que a lei do ICMS dispõe sobre a questão do crédito, o texto da Constituição é um pouco diferente, isso foi enfrentado também no voto, tá? Então, basicamente, é isso, ICMS importação, a tendência de recolhimento
é no estado de destino, né? Pelo menos foi assim que decidiu. Isso pode ter impacto em outros processos também, inclusive, segundo os especialistas, até no planejamento tributário, ok? Vamos lá, que nós temos muita notícia. Olha, secagem de cereais para exportação não gera crédito presumido. Pois bem, essa notícia eu vou comentar com um pouco mais de detalhes, porque é uma notícia que eu não cheguei a falar em nenhum informativo anterior. Olha só, as atividades de beneficiamento de produtos, a decisão é do STJ, as atividades de beneficiamento de produtos in natura de origem vegetal não se enquadram no conceito de produção agroindustrial e, portanto, não gera aproveitamento do crédito presumido relativamente à contribuição de PIS e COFINS, mesmo quando o processo é feito para exportação do produto, tá? Aqui a empresa alegava o seguinte, o argumento da defesa. Ela adquire os grãos, a defesa disse que adquiria grãos de soja brutos e fazia o beneficiamento, limpeza e secagem, classificação e armazenagem. E que a transformação, alegou, então a empresa entende que isso gera um processo de transformação, faz com que os grãos brutos se tornem aptos ao consumo humano e animal, e só depois disso os exporta. E aqui a empresa disse que não havia processo de industrialização no sentido estrito, mas que havia um processo de transformação. E aí a decisão da STJ é no seguinte sentido, ó, o raciocínio aqui do STJ é no seguinte sentido. Limpeza, secagem, classificação e armazenagem de grãos in natura de origem vegetal, não ocasionam transformação do produto. Então, o STJ entendeu que não havia transformação do produto e que, por isso, não fazia jus ao benefício. O argumento da empresa, em síntese, era o contrário, que havia transformação do produto e que faria jus ao benefício. Ok? Aqui, no caso, o benefício do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 8º da Lei 10.925 de 2004, ok? Foi enquadrado na qualidade de cerealista, atraindo a vedação de aproveitamento do crédito presumido. Na verdade, a vedação do crédito é que consta neste artigo aqui, citado no julgado do STJ, ok? Bom, vamos à próxima notícia, vejam. Ó, empresa de tecnologia, interessantíssima essa notícia aqui. Então, aqui eu vou também comentar com mais detalhes. Empresa de tecnologia que licencia uso de semente melhorada não recolhe ISS. Olha a atividade que a empresa fazia aqui, ligada inclusive à questão de cultivares. As empresas de melhoramento genético de sementes não têm de recolher imposto sobre serviço de qualquer natureza, sob os contratos de licenciamento de uso de cultivares, sementes, firmados com agricultores. Afinal, a atividade de licenciamento de cultivares não está inserida na lista complementar número 116 de 2003, que regula a cobrança desse tributo. Sob tal fundamento, a 20ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve sentença que impediu o município de Passo Fundo de continuar cobrando ISS de uma obtentora de cultivares de trigo, a empresa de tecnologia. Então, aqui, ó, qualquer atividade. A empresa de tecnologia cede aos agricultores, por meio de contrato, o direito de utilizar suas cultivares nos processos de produção, armazenamento e comercialização, mediante o pagamento de royalties. E o município entendeu isso como um serviço. O STJ entendeu que não tem enquadramento na lista na lista da Lei Complementar 116, né? Na lista da Lei do ISS, e que por isso não poderia ser tributado. Mas existe um outro argumento aqui, que é o seguinte, ó, o argumento do município. O município entendeu isso como tecnologia embarcada nas sementes, através de pesquisa realizada. Assim, seria prestação de serviço de pesquisa, o que autoriza a incidência e, por consequência, a cobrança do tributo. E aqui o STJ afirma, a empresa afirma que não trabalha em cima de pesquisa contratada ou encomendada, porque aí poderia incidir uma pesquisa contratada ou encomendada, mas não é o caso. E aí o o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, olha o que eles entenderam. Para a relatora da apelação no colegiado, desembargadora Iris Helena Medeiros Nogueira, o contexto fático e jurídico carreado aos autos
revela que a atividade da parte autora é o licenciamento de cultivares de trigo para terceiros, e não de pesquisa de sementes, como se refere à apelante, que é, no caso, o município. E que, nesse caso, não há prestação de serviços de pesquisa, que, portanto, não pode haver a incidência do ISS. O licenciamento de cultivares não está como atividade descrita no rol taxativo da Lei Complementar 116 de 2003, que regulamenta aí a questão do ISS. Um julgado bem interessante, assim, né? Uma questão bem diferente. Portadora de doença grave tem direito à isenção de impostos de renda a partir do diagnóstico médico. Bom, essa questão de doença grave não chega a ser algo inédito, né? Aqui nos nossos informativos. Porém, o que é diferente nesse julgado do TRF3, TRF da terceira região, é que se entendeu que a partir do diagnóstico médico e determinou que a União fizesse a restituição de valores retidos na fonte de forma retroativa. A decisão condenou a União a restituir valores retidos na fonte no período de 2008 a 2012, né? E aí nós temos um problema. Tomara que isso vá para o RPV e não para o precatório, porque se for para o precatório, é um problemaço. Uma pessoa que está em doença grave, a gente não sabe, né? Então, é interessante essa notícia aí também, ok? STJ, olha só, despacho aduaneiro. Aqui é uma decisão que parece que realmente é inovadora e vai ter um impacto aí no sistema. Olha, a decisão do STJ. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o despachante aduaneiro, pessoa física, que atua como representante do importador ou do exportador nas atividades de comércio exterior, deve ser equiparado a servidor público para fins penais. O parágrafo 8 do artigo 8º, o parágrafo 8º do artigo 810, do decreto 6759 de 2009 estabelece a inexistência de vínculo funcional entre tais agentes e administração. Não há dúvida de que a categoria se enquadra como agente delegado, circunstância que firma sua equiparação ao funcionário público. Então, mediante essa questão de delegação, entendeu que o despachante aduaneiro está equiparado a servidor público e aí, em tese, ele poderia responder pelos crimes, né? Ele poderia responder, ele teria uma responsabilidade penal, que é o caso aqui, para os crimes aí afetos à sua atividade, afetos a essa atividade de despacho aduaneiro, ok? E é curioso porque essa questão foi decidida num conflito negativo de competência, tá? A competência seria da Justiça Federal. Vamos à próxima notícia. Veja, lei municipal, que também é uma notícia interessante. Lei municipal que cria taxas de serviços turísticos é inconstitucional. Isso em Campos do Jordão, não é isso? E a decisão é do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei que criava essa taxa de serviços turísticos no município de Campos do Jordão, motivo pelo qual foi declarada inconstitucionalidade. A taxa não é específica, que é uma exigência do CTN, né? A taxa tem que ser divisível e específica. Considerou que a taxa tinha caráter geral, né, universal, e aí, portanto, não passivo de cobrança mediante taxa. Olha só, o orçamento de guerra, né? Cidadania entrou com a ADI de número 6417 contra trecho da emenda constitucional 106 de 2020, que nós já comentamos no informativo anterior sobre a questão tributária, especificamente, os incentivos, mas que ela tem outros desdobramentos na questão fiscal. Talvez seja o caso de fazer um vídeo específico também só sobre a emenda. Eu vou estudar isso, tá? Conhecida como emenda do orçamento de guerra, que especifica que ativos que amplifica, né? Ela amplia a competência do Banco Central, que fica autorizada a comprar e a vender em mercados secundários nacionais durante a pandemia do coronavírus. Então, questionando especificamente esse trecho, aí o relator é o ministro Luiz Fux. Vamos aguardar quais serão os desdobramentos, porque me parece que essa é a primeira emenda constitucional no período da pandemia, apelidada de orçamento de guerra, né? Trata muito de questão orçamentária, e já tem aí um questionamento, já tem aí uma ADI ainda que parcial sobre ela.
Vamos lá. Receita prorroga vencimento de mensalidades, né, de parcelas de tributos. Pessoal, aqui a notícia não se refere a pequena e microempresa, porém, posteriormente, né, no outro informativo, isso foi estendido para pequena e microempresa, tá? Aqui é a portaria 201 de 2020, publicada na terça-feira, que prorroga o prazo de vencimento das mensalidades dos programas de parcelamento de tributos administrados pela Secretaria Especial da Receita Federal. E aí, as parcelas que venceriam nos meses de maio, junho e julho poderão ser pagas respectivamente no fim de agosto, outubro e dezembro. Tá? Eu já tinha comentado isso nos informativos, porém, nessa semana entre os dias, como eu disse, entre os dias 11 e 17, vieram notícias novas e veio essa questão aí que estendeu para microempresa e empresas de pequeno porte, tá? Então, por isso estou comentando aqui. Olha só, essa aqui é uma decisão importante também, porém, segundo o que eu pesquisei, está dentro do que o STJ já vinha decidindo. Olha só, nas hipóteses de crimes tributários contra municípios ou estados, a configuração de dano grave à coletividade prevista no artigo 12, inciso 1 da lei, aqui é crime contra a ordem tributária, e a decisão é do STJ, salvo engano, vou terminar de ler aqui, prevista no artigo 12, inciso 1 da lei 8137 de 1990, depende da classificação do crédito pela Fazenda Pública Local como prioritário, tá? Ou ainda que o crédito seja destacado como de grande valor. Essa aferição deve levar em conta o valor local devido, incluídos os acréscimos legais. Então vejam, aqui o STJ entendeu que a causa de aumento de pena ela tem que ter não pode ser qualquer crédito tributário, que o crédito tributário tem que ser qualificado como de dano à coletividade. Como é que se obtém isso? Pelo valor? No caso da União, sim. E aí o STJ destaca isso, que a União tem uma lei específica dizendo que, no artigo 14 da portaria 320 de 2008, da PGFN, na verdade não é lei, que no caso de tributos federais, o ministro considerou razoável a adoção do patamar de 1 milhão em débitos, isso para a União. Só que aí o julgado destaca que aqui, no caso, Santa Catarina, como Santa Catarina não tinha uma lei específica dizendo que esse era um crédito, não define o grande devedor, que aí sim, a partir da definição de grande devedor pelo valor da dívida, se chegaria a essa questão de dano à coletividade, e pelo fato da lei de Santa Catarina não ter essa previsão legal, não poderia incidir a causa de aumento de pena prevista, como eu disse no início, no artigo 12, inciso 1 da Lei 8137. E aí foi decotada essa causa de aumento de pena, tá? Um julgado interessante porque ele versa sobre ICMS, ele versa sobre tributos estaduais, ok? E aí os entes federativos têm que... É uma decisão que chama atenção também dos entes federativos que não possuem lei, né? Para que possam legislar nesse sentido, já que existe aí esse precedente do STJ, ok? Confira os resultados de julgamentos do STF na sessão do dia 1º a 8. Olha só como é que a questão da pandemia aumentou a produtividade do judiciário. Em uma semana, do dia 1º ao dia 7, o STF julgou em 7 dias, o STF, 8 dias, né? O STF julgou 116 processos. Teve algum com repercussão mais na área fiscal e tributária? Tiveram 2 aqui, ó, que foi a questão do Fundo de Reserva em Minas Gerais. Olha só, por maioria de votos, o plenário confirmou medida cautelar deferida na ADI 53, o número dela, para determinar que o Banco do Brasil reverta a operação de readequação escritural e que alterou a metodologia de escrituração do fundo de reserva, tá? Isso aqui foi um problema, a questão dos depósitos judiciais, ok? Foram utilizados aí na época, os depósitos judiciais foram aqui em Minas foram utilizados aí pelo executivo. Isso gerou uma ADI e tudo mais. O fundo de reserva previsto na lei estadual de Minas Gerais, a questão envolve o uso dos depósitos judiciais em Minas Gerais, frisa aqui a decisão. E também tivemos aqui ADIs de número 54, 59 e 62, 63, onde o plenário declarou inconstitucionais as leis complementares estaduais 201, 2015, 249, 2018 e 267 de 2019 do Mato Grosso do Sul,
que tratam da utilização de depósitos judiciais para pagamento de dívida pública fundada em precatórios e a despesas ordinárias. Olha que problemão, né? Porque o depósito judicial é da parte, o rendimento do depósito judicial, normalmente ele fica com o judiciário, mas o depósito judicial em si, o valor em si, o principal, aí tem que fazer essa diferença entre o principal e o rendimento, né? Mas o principal em si é da parte, né? O rendimento, normalmente, por estar aí, ser um depósito judicial, estar sob custódia dos tribunais, normalmente ele pertence aos tribunais. É problemaço essa questão dos depósitos judiciais nos estados, tá? Olha só, juiz em Minas Gerais, isso aqui foi em Varginha, aqui perto, de Poços de Caldas. Juíza em Minas Gerais proíbe concessionárias de cortarem fornecimento a recuperandas. A juíza Adriana Fonseca Barbosa, da Terceira Vara Civil da comarca de Varginha, acatou o pedido das empresas Café Bom Dia Limitada e Agrocoff Comércio, Importação e Exportação Limitada, ambas em recuperação judicial, e proibiu a CEMIG e a Copasa de cortarem fornecimento de energia, água e esgoto. Aqui é ressaltado a decisão do STJ, onde os magistrados foram orientados a ter uma atenção especial com as empresas que estão em regime de recuperação judicial, que ainda vai render, né? Ainda vai render, nós já falamos sobre isso, os advogados já disseram aqui, já se manifestaram que existe uma demanda represada com relação a essa questão da recuperação judicial, que quando essa pandemia terminar, a tendência é aumentar muito o número desses processos. Receita prorroga prazo para transmissão do ECD. O que é ECD? Escrituração Contábil Digital de 2019, tá? Então, a Receita Federal prorrogou o prazo para a transmissão da escrituração contábil digital referente ao ano calendário de 2019 em caráter excepcional até o último dia do mês de julho de 2020, inclusive nos casos de extinção, incorporação, fusão, excisão total ou parcial da pessoa jurídica, medida estabelecida pela Instrução Normativa número 1958, ok? Então, para você que trabalha nessa área, é interessante. Olha, estados e municípios também podem superar a suspensão da lei de responsabilidade fiscal, que foi tomada mediante uma decisão do ministro Alexandre, numa ADI. Também se estende a estados e municípios, porém essa ação foi extinta por perda de objeto, tendo em vista que a emenda constitucional, a emenda constitucional 106, chamada de orçamento de guerra, também promove essa suspensão da lei de responsabilidade fiscal. Então aí a notícia que lá atrás nós veiculamos, agora perdeu o objeto face ao texto da emenda. Foi assim entendeu o Supremo Tribunal. Receita Federal lança documento digital de CPF, tá? Então, a Secretaria da Receita Federal passou a disponibilizar o aplicativo do CPF digital, que além de servir como uma versão digital do documento, também conta com um chatbot para auxiliar o cidadão no preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2020, né? PGFN, olha só, a polêmica do PIS e da COFINS, né, de retirar da base de cálculo de PIS e de COFINS o ICMS. Olha, PGFN pediu suspensão de casos sobre dedução de PIS e COFINS da base de cálculo do ICMS, tá? Mandaram um ofício diretamente aqui à relatora do processo, que é a ministra Carmen Lúcia, tá? E aí vamos ver se isso vai ser acolhido ou não, né? O Supremo está desde 2007 para julgar os embargos de declaração. Vamos ver, né? E agora o momento é ruim. Lá em 2007, 2018, 2019, teve esse prazo para julgar, não tinha um momento tão ruim. O momento agora é ruim. Para se julgar isso, pode haver uma tendência aí forte de modulação dos efeitos. A Receita Federal divulgou a revogação de 81 instruções normativas publicadas entre 1983 e 2016. Segundo o órgão, as normas não produziam mais efeitos legais. Que bom que revogou o trambolho tributário. Olha, segundo dados oficiais, veja, a Receita tem... Só a Receita, que nós estamos falando da Receita Federal. Só a Receita Federal tem aproximadamente 1.700 instruções normativas em vigor, sendo que a mais antiga é de 1978.
42 anos, hein? Que é isso? De lá para cá muita coisa mudou. Alterada a instrução normativa número 1599, de 15 de dezembro de 2015, sobre declaração de débitos e créditos tributários federais, ADC-TF. Foi alterada pela instrução normativa 1952, então vale a pena conferir. Você que necessita deste documento, vale a pena conferir essa alteração efetuada pela Receita Federal, tá? Alterada as instruções normativas de número 1782 e 1783, que dispõem sobre entrega de documentos no formato digital. E essa alteração foi operada pela outra instrução normativa, que é a de número 1951, tá? Sobre a entrega de documentos no formato digital para juntada a processo digital ou dossiê digital e sobre a solicitação de serviços mediante dossiê digital de atendimento, ok? Vamos lá agora, a guerra das liminares, vejam. Olha, Toffoli susta pagamentos da Prefeitura do Rio com a Caixa até o final do ano, valor alto, 315 milhões. E o que foi alegado aqui? Que o pagamento das parcelas devidas por entes da Federação da União, como forma de fazer frente às imprevistas despesas surgidas neste momento por todos, a questão do coronavírus, né? Criar aí uma exceção aí ao pagamento. A Prefeitura destaca que já tem um crédito suplementar no valor de 830 milhões. A dívida pública vai ser estratosférica. Corregedor Nacional de Justiça, que é do CNJ, ordena pagamento de precatórios no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, olha só, o Corregedor Nacional de Justiça deferiu o pedido liminar para que o Tribunal de Justiça adeque a decisão de suspensão temporária de pagamento de precatórios à norma, a resolução, 303 de 2019 do CNJ, tá? E aí nós vamos ter que aguardar, porque do ato do CNJ cabe recurso para o STF. O STF tá com a tendência de suspender essa questão aí dos precatórios, né? Então aí vamos aguardar o desdobramento aqui, se o município, acredito que o município aqui é com relação ao Estado, né? Eu acredito que deve haver a interposição de recurso, tá? A decisão aqui é face ao Tribunal de Justiça. Então, o TJ de São Paulo havia autorizado o Estado, na verdade é o Estado e vários municípios. Então, uma decisão de alcance grande. Eu acredito que eles devem recorrer. Vamos ver aí, se houver recurso, como se manifesta o STF. Um problemaço também é a questão de não pagar os precatórios, né? Tudo nessa crise, os problemas são elevados aí uma potencialidade grande. Aqui também, olha, Dias Toffoli anula a decisão que suspendia pagamento de impostos em São Paulo, ISS e IPTU. Então, olha só, pelo menos de forma monocrática, o ministro Dias Toffoli tem uma tendência de suspender ou de anular, né, como diz aqui nas reportagens, essas decisões que suspendem ou prorrogam o pagamento de tributos. Agora, de forma, o STF no plenário, acredito que ainda não tem manifestação. Aqui também, novamente, ministro Dias Toffoli anula a decisão de ISS, ICMS e ISS em São Luís e Aracaju. O fundamento das decisões é o mesmo. O judiciário não tem competência para definir quem paga e quem não paga tributo na crise. Isso é uma decisão que pertence ao executivo e que esse tipo de decisão que manda suspender causa dano à ordem econômica, financeira e dificulta o combate à pandemia. Esse é o argumento que foi usado, inclusive na questão da redução de 50% do sistema S, que eu vou comentar no próximo informativo, que é um problema, porque se usou o mesmo fundamento para um processo diferente, né? Lá a decisão, existe uma questão de parafiscalidade, inclusive, e tudo mais. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, deferiu pedido também da Prefeitura de São Luís para anular a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que também concedia aí postergação de tributos, no caso, tributos ISS, provavelmente, né, tributo municipal, ok? Então,
A tendência, pelo menos, do presidente do STF é nesse sentido. Eu não me lembro de nenhuma liminar, foram cassadas, acho que todas, ou se não todas, quase todas, ok? Olha, eu agradeço imensamente a sua participação. Eu vou terminando por aqui este informativo. As notícias terminaram, foram 24 notícias, tá? E volto, te espero no próximo informativo, ok? Agradeço muito, que Deus abençoe imensamente a você e a sua família, ok?